Eu queria começar a fazer uma pergunta aqui, ou você quer Pode. já ir para as perguntas deles? Eu acho que você pode fazer uma pergunta porque o podcast é seu. Obrigado, né? cara. Você Era pode fazer. essa validação que eu busco Não é? nos meus pais, você acabou de me dar aqui. É o seguinte, a última vez que eu veio aqui, uma moça falou assim pra você, porque eu traí meu marido e blá blá blá, e contou uma história que não vem ao caso, mas foi a primeira vez que eu vi você aqui no podcast titubear, assim, você ficou meio... E você não respondeu, e aí você falou pra ela assim, consulta. Foi a única pessoa que eu vi você falar, vamos numa consulta e a gente conversa melhor. Sim. Eu não quero entrar no caso específico dessa moça, mas a gente não tem muita noção do quão pesado é cada ato. Óbvio, a gente tem uma noção de, matar é pesadíssimo, Sim. entendeu? Mas assim, me deu a sensação que o adultério no mundo espiritual é muito pesado. Sim. Ou tô errado? É como se fosse pior do que o suicídio. Sério? Porque o suicídio, você se suicida, né? E você acaba tendo um padrão espiritual em encaminhamento. Agora, a traição, que é o adultério, né? Ele já penaliza muito o espírito e o pré-espírito. Então, ao invés de trair, seria mais fácil, olha, não quero mais, não tá dando mais. É melhor do que você enganar, né? E ter a traição. Porque é a traição da carne em si, né? E automaticamente você vai estar contaminando o teu espírito e o teu pré-espírito. Então, parece que não, mas se torna espiritualmente pior do que o suicídio. Ô, louco. Isso aí então pro pessoal aí E é tá... um atraso então, de isso vida, aí- assim, que muitas pessoas, é o sexo, é o desejo, eu amo meu marido, mas eu traí mais pelo sexo, mas eu continuo amando meu marido, ou vice-versa, né? Eu traí minha esposa, mas eu continuo amando ela, eu sofri por sexo. Uhum. Então isso se torna ainda pior ainda. Se fosse por sentimento era melhor. Por sentimento também não, porque... O cara tá tentando achar uma via aqui, né? por Mas sentimento os caras também mentem, não. né? O ideal seria, lógico, que né, quem sou eu para julgar alguém? Mas a ligação espiritual é uma penitência muito grave. Por isso que eu preferi, falei, faz uma consulta, faz uma consulta que eu vou te explicar detalhes, né? Certo. Porque acaba você gerando um karma muito grande, um atraso de vida muito grande. É muitas coisas, minha vida não tá andando. Isso atrapalha muito o desenvolvimento financeiro, principalmente. Sei. A vida financeira é a que mais é contaminada, nesse caso. E então agora é uma questão jovem, porque assim, existem vários tipos de relacionamento, né? Desde do que os jovens, pessoal jovem ou não, chama de tô ficando com uma pessoa, aí tô ficando com outra, e tá ficando com múltiplas pessoas. Aí tem uma coisa que é o próximo passo, que seria namorar, o casamento. Tem algum estágio que isso vai piorando por conta da santidade do casamento, ou qualquer relação múltipla pode ser considerada? Qualquer relação. Porque aí você vai estar tendo principalmente o sexo, né? O sexo em si é uma troca de energia o tempo inteiro, né? Certo. Então ali você já tem que estar preparado para trabalhar nessa mistura de energia, né? Que é uma mistura de energia o tempo inteiro. Quando vem pela traição é um pouco pior ainda. Porque aí você tá como se você estivesse punindo, né? O teu pré-espírito ali. É um suicídio, assim, gravíssimo mesmo, em termos sexual, e não tanto o praticado por uma arma, né? Sei. Seja ela qual for. É o crime do amor, né? O crime do amor, o desejo do amor. O crime do desejo, vamos dizer assim. Um bom nome de novela. Só para entender, e também fazendo o advogado diabo aqui, porque eu também não concordo, acho traição péssimo, tá? Mas por que essa traição relacionada à coisa da carne e também a coisa, eu acho que também do acordo matrimonial, não dizendo isso de uma maneira... Porque isso pode ter de diversas maneiras, diversas religiões diferentes, tratam o casamento de maneira diferente, mas por que isso é pior, por exemplo, do que enganar a pessoa de outras maneiras, como um roubo, ou até, de repente, uma violência física, quer dizer, essa é uma violência emocional e é pior. Sim, é pior, porque aí você está agredindo a tua alma mesmo, você está fazendo agressão com a alma. E nem tanto, porque por mais que seja a pele, né, a matéria, né, o lado carnal ali, você está ofendendo, em caso, você está atacando o espírito e nem tanto a carne. E aquele espírito, na verdade, ele precisa de o quê? De uma evolução, né? A partir do momento que você trai, entra vários fatores, o enganar, o mentir, né? De repente você, principalmente se você estiver num casamento, você está num casamento, entra essa traição, volta para casa como se nada tivesse acontecendo, aí você já entra num desequilíbrio familiar,
Aí ali você está fazendo vários fatores negativos. Então são várias agressividades num só caminho. Então o que para você serviu apenas de uma traição, né? De um sexo fora de um casamento, acabou agravando tudo. Porque não é só o sair, né? O fazer o sexo com outra pessoa e sim voltar para casa, olhar naquela pessoa. Então entra vários fatores ali que agride, né, o lado da espiritualidade, que é contra a espiritualidade. Então se você está no alinhamento espiritual, não que somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas pelo menos ter o padrão ali de um equilíbrio familiar. Então eu particularmente eu sou contra a traição, porque a partir do momento que você já não quer mais, não tem prazer sexual, o cheiro da pessoa está te incomodando, o ideal seria término. Então sentar e conversar. Porém, acaba não ocorrendo esse término, muitos casos, pelo comodismo financeiro. Então, eu não vou terminar porque eu preciso dele financeiramente ou emocionalmente. Então, acaba tendo essa troca, né? Essa penitência que vem aumentando cada dia mais. Então, aquele pecado, vamos dizer assim, aquela carga negativa, ela acaba se agravando ainda mais. Porque você já está traindo, né? Ao voltar para casa, você mantém aquele relacionamento, auto se sabota, porque você não quer mais aquele relacionamento, prefere trair do que dar um rompimento. Mas eu não posso dar um rompimento, porque eu não tenho como me manter. Então fica uma mistura de energia negativa o tempo inteiro, que é onde você acaba se travando de vez. Aí por isso que na espiritualidade é pior do que o suicídio. Porque é dupla, vai acumulando várias energias negativas, uma em cima da outra. Uma mentira, rendendo outra atrás da outra. Contra si próprio. Eu fiquei pensando nisso justamente por você ter falado, né? É pior do que o suicídio, né? Porque o suicídio não é só um crime de falta de amor próprio, né? Que dizem que assim, tem que ser o primeiro amor, por isso que eu falei, faça a pergunta, é o seu podcast, né? Você tem que fazer. Mas é também porque pelas consequências que ele tem, né? Quando você um filho suicida, ele, assim, tô só contextualizando, tá? Não tô apoiando, defendendo, nem nada. Sim. Mas ele desestabiliza uma família, porque a mãe vai achar que não fez um bom trabalho, vai se sentir culpada e vai ter que lidar com a dor, as pessoas ficam, enfim, se tiver família, filho, geralmente a mãe é a tudo primeira mais. a se culpar de uma coisa que ela não tem culpa nenhuma. Né? Cabe à pessoa, né? Mas ela vai achar que ela fez algo errado e tal. E a traição também tem essas consequências, né? O cara também, enfim, pode destruir uma vida de uma pessoa que não vai saber lidar com o ego, depois tem várias questões. Mas às vezes uma traição financeira, um cara que deu um golpe, às vezes vai ter mais consequências na vida de uma pessoa até do que uma traição carnal. O que pesa no pecado é a consequência que ele tem para o outro, ou existem coisas erradas que você tem que ter pela sua moral, entende? Pela tua moral. É pela tua moral que vale. A tua moral que vale. Ali a sua moral, ela que permanece. Ela quem pesa ali, que faz o pesar. Então a gente pode colocar aí nessa divulgação que a traição é o pior pecado? Sim. Traição é pior que suicídio, meu amigo. Baita thumb, hein? Exato. O pessoal aí que tá em casa agora deve estar nervoso.